Buda e a lei do pêndulo. Um pouco sobre Buda. O homem está contido no universo, e o universo está contido no homem. Tal como é acima, é abaixo. O macrocosmos e o microcosmos homem. Se o homem não descobre dentro de si mesmo as leis da natureza e do cosmos, que significa ordem de mundos, fora de si não as descobrirá. Príncipe Siddhartha Gautama Sakyamuni, mais tarde conhecido como o Buda, que significa o iluminado, descobriu em seu interior e nos deixou em seu conhecimento uma grande verdade. O caminho do meio. O caminho do meio é o caminho do equilíbrio interior, mental-psicológico. Siddhartha descobriu que as causas do sofrimento humano, como velhice, doença, morte, etc., é devido precisamente ao desequilíbrio psicológico humano. Siddhartha percebeu que sem o caminho do meio, o ser humano não poderia ser livre. Viveria em formal prisão psicológica, num cárcere psicológico absurdo, variando de acordo com as extremidades. Jeshoaben Pandira, mais conhecido como Jesus de Nazaré, afirmou: "Conhecereis a verdade e a verdade vos fará livres." Na Bíblia, João capítulo 8, 32. Siddhartha, com essa grande verdade, submergiu em profunda meditação. Dizem as velhas tradições e textos sagrados que Siddhartha meditou por longos 6 anos e atingiu o grau de um Buda. Erradicou de sua psicologia todos os elementos inumanos que carregamos em nosso interior. Se tornando um ser livre, atingiu um estado paradisíaco nirvânico, despertou sua consciência e comunhou com a criação. Um pouco sobre a lei do pêndulo. Nos tempos antigos, o dogma da evolução não existia. Então os sábios entendiam que os processos históricos se desenvolvem sempre de acordo com a lei do pêndulo. Tudo flui e reflui, sobe e desce, cresce e decresce, vai e vem de acordo com esta lei. Num extremo do pêndulo está a alegria, no outro a dor. Todas as nossas emoções, pensamentos, anelos, desejos oscilam com a lei do pêndulo. Esperança e desespero, pessimismo e otimismo, paixão e dor, triunfo e fracasso, lucro e perda, evolução e involução correspondem certamente aos dois extremos do movimento pendular. Surgiu o Egito com todo o seu poderio e senhorio às margens do rio sagrado, mas quando o pêndulo foi para o outro lado, quando se levantou pelo extremo oposto, caiu o país dos faraós e se levantou Jerusalém, a cidade querida dos profetas. Quando o pêndulo mudou de posição, caiu Israel e surgiu no outro extremo o Império Romano. O movimento pendular levanta e derruba impérios, faz surgir poderosas civilizações e logo as destrói. O fanático religioso, devido a qualquer acontecimento insólito ou decepção, pode ir ao outro extremo do pêndulo, converter-se em ateu, materialista, cético. O fanático materialista ateu, devido a qualquer fato inusitado, talvez um acontecimento metafísico transcendental ou momento de terror indizível, pode ser levado ao extremo oposto do movimento pendular e converter-se num reacionário religioso insuportável. Em nome da verdade, devemos declarar que o ateísta materialista verdadeiro e absoluto é uma farsa, não existe. Ante a proximidade de uma morte inevitável, em um instante de terror indizível, os inimigos do eterno, os materialistas e incrédulos, passam instantaneamente ao outro extremo do pêndulo e acabam orando, chorando e clamando com fé infinita e enorme devoção.
Muita gente joga com os conceitos do pêndulo, porém, em realidade, os conceitos não são a realidade. A mente só conhece formas ilusórias da natureza, porém nada sabe sobre a verdade contida em tais formas. O que nos interessa é o real, a verdade, mas isso não é questão do pêndulo, não se encontra entre o vai e vem das teorias e crenças. A verdade é o desconhecido de instante a instante, de momento a momento. A verdade está no centro do pêndulo, não na extrema direita, nem tampouco na extrema esquerda. Nem as correntes espiritualistas, nem suas oponentes materialistas podem jamais conduzir-nos à verdade. O centro do pêndulo está dentro de nós mesmos, e é ali onde devemos descobrir e experimentar em forma direta o real, a verdade. Necessitamos autoexplorar-nos diretamente para autodescobrir-nos e conhecermos profundamente a nós mesmos. A experiência da verdade só advém quando eliminamos os elementos inumanos que em seu conjunto constituem o ego, que hermeticamente significa legião, ou os 7 pecados capitais de que fala a Bíblia. Enquanto a consciência superlativa do ser continuar engarrafada no ego, será absolutamente impossível conhecer diretamente a crua realidade dos fenômenos naturais em si mesmos. Quando o ego morre, a consciência desperta para ver a realidade de todos os fenômenos da natureza tal qual são em si mesmos e por si mesmos. A consciência sabe o que experimenta diretamente por si mesma, o cru realismo da vida mais além do corpo, dos afetos e da mente.